Oi? Graça e paz, irmãos. Amém. Podem vos assentar. Eu admito que toda vez que eu venho no altar, eu fico sempre muito nervosa. Minha família sabe disso. Eu agradeço a recepção calorosa da igreja. Agradeço ao pastor Eduardo pelo convite, o João por ter me chamado, me passado assim. E eu gostaria de abrir em Gênesis. Caso vocês não achem, é o primeiro livro da Bíblia, tá? Gênesis, capítulo 45. Do verso 5 ao verso 8. Eu vou já ler por aqui. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Amém? Gente, eu tenho um jeitinho um pouco diferente, então eu não tenho costume de falar muito alto, tá? Então, eu já estou avisando antes. Eu estava orando, falando com o Senhor, sobre qual palavra o Senhor tinha para o meu coração. E Ele me trouxe até José. Para quem não conhece, eu acredito que a maioria conheça, mas para quem não conhece, eu vou contando a história do decorrer do tempo. José foi um homem que foi usado por Deus. José tinha o pai chamado Jacó e 11 irmãos. José era o mais novo e o mais amado pelo pai. Jacó, ele amava muito José. Era o filho favorito. Atualmente a gente não deveria, né, ter filho favorito, mas Jacó tinha, e era José. E José, ele ganhou alguns favores, algumas coisas do pai. Entre elas foi uma túnica de muitas cores. E quanto mais José crescia, mais os irmãos eles começavam a ficar com ciúme. O tempo passava e eles ficavam com mais ciúme, eles se iravam com José. E em um dado momento, o pai de José ele foi e falou assim: José, os seus irmãos eles foram levar o pasto, as ovelhas, para passear perto de Siquém. Vai lá e traz notícias deles. José ele foi até lá, ele acabou se perdendo no meio do caminho, ele pediu ajuda. E quando ele parou o moço, né, para poder ajudar ele, ele falou assim: olha, eu vi os seus irmãos e eles estão em outro lugar. E aí a gente já vê uma coisa diferente. Os irmãos não estavam em Siquém. Eles estavam em outra cidade. A família, desde o começo, já estava desviando do caminho e desobedecendo ao pai. E a gente já vê isso desde o começo. Então José ele vai lá encontrar os irmãos dele. E quando eles veem José assim de longe, eles já falam assim: lá vem o sonhador. José, antes desse episódio, ele teve 2 sonhos. Quem aqui tem sonho? Levanta a mão. Glória a Deus, gente. Quem não tem sonho, vamos orar para Deus trazer mais sonhos para vocês. Mas José ele teve 2 sonhos. O primeiro sonho falava sobre favos. Eu vou usar o termo favos, que eram juntas de feno. E 11 dessas juntas se curvavam diante de José. Ele contou para os irmãos ficaram mais irritados com ele. Então ele teve outro sonho, onde o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de José. E eu falei que José era amado pelo pai, não é? Mas quando isso chegou aos ouvidos do pai, aos ouvidos de Jacó, José foi repreendido. Porque por mais que o pai amasse ele, o pai ainda olhava para José como uma criança. E muitas vezes a gente tem sonhos, Deus nos dá sonhos, e a nossa família ela continua nos olhando
olhando para nós. Da mesma forma que é em Marcos, capítulo 6, versículo 4. Eu vou ler aqui, que eu já deixei anotado. Deixe-me contar algo. Um profeta só não é querido e estimado em sua pátria, entre os seus parentes e na sua própria casa. Ou seja, um profeta, ele não é uma pessoa que dentro da casa é estimada. As pessoas dentro da casa olham da mesma forma que continuam. Assim, eu vi você crescer, então é óbvio que você não sabe mais do que eu. Não é exatamente assim, mas eu acho que deu para entender mais ou menos a linha de raciocínio. E quando Jacó ele repreendeu José ele guardou essa informação. Ele guardou o sol, a lua e as 11 estrelas. A Bíblia fala que Jacó ele refletiu. Ele guardou aquilo para si. E vamos voltar lá para aquele episódio onde eles viram José de longe. Eles viram José de longe chegando e a primeira coisa que eles falaram, vamos matar esse menino. Vamos lembrar. José era sangue do sangue deles. José era família. E a própria família virou e falou assim, vamos matar eles. Vamos matar esse menino. E um deles foi e falou assim, olha, não vamos matar ele não, vamos jogar ele nesse poço, ele vai ficar ali. Foi Rubem, né? Ele falou isso no sentido de tentar trazer José de volta para o pai depois. Mas, às vezes, coisas ruins acontecem porque estão no propósito de Deus. E eu imagino como José estava naquele poço. Eles jogaram José no poço quando ele chegou perto. Era um poço sem água, então eu imagino que ele tenha se ralado, se machucado. Eu imagino ele olhando aquilo e eles falando, o que a gente faz com ele? A gente vai matar? A gente vai vender ele? O que a gente vai fazer? Mas era tudo menos algo bom que eles falavam dele. Imagina, se eu tivesse ali dentro, eu estou falando de mim, eu e Isabelle. Se eu tivesse ali, eu estaria falando, o que a minha família está fazendo? Eu sou sangue do sangue deles, eu cresci com vocês. O que vocês estão fazendo? Por que vocês estão falando isso para mim? O que vocês estão tentando fazer comigo? Porque naquele momento a família estava virando as costas. Talvez não necessariamente o pai, porque tinham pessoas que se importavam com José. Rubem se importava com José, o pai, Jacó, se importava com José. Porém, naquele momento, eu teria pensado, eu imagino que José também talvez tivesse pensado daquela forma. Se a minha família está virando as costas contra mim, o que eu vou fazer? A Bíblia fala que eles veem de longe algumas pessoas que vendem coisas. Algumas pessoas que vendem coisas preciosas, algumas iguarias. E fala que venderam José como um servo. E ele foi levado ao Egito. Eu imagino como estava a cabeça de José. A minha família virou as costas para mim. Eu fui abandonado. Eu fui jogado num poço pela minha família. O que está acontecendo? Se a minha família me trata assim, quem dera as pessoas para quem eu vou trabalhar? O que levou a minha família a fazer alguma coisa desse tipo? E quando José é levado ao Egito, ele é vendido a Potifar. Potifar era capitão da guarda real. Então ele tinha um posto bem alto. Ele comprou José, a Bíblia fala que José era um homem formoso, que ele era belo. E ele comprou José porque a Bíblia fala que ele viu que o Espírito de Deus era sobre a vida de José. Porque a Bíblia, pelo menos até aqui, e eu vou explicar o porquê que eu estou falando até aqui. José ele não reclamou. Por mais que eu tenha falado que eu tenha pensado isso, a Bíblia não relata que José reclamou. A Bíblia não relata que José ele amaldiçoou ou ele se queixou. Mas José ele foi vendido para Potifar. E a Bíblia fala que Potifar ele olhou para José e falou, o Espírito de Deus é sobre ele. E ele começou a confiar as coisas a José. Porque ele percebia que quanto mais ele colocava nas mãos de José, mais prosperava. Quanto mais coisa ele colocava na mão de José, mais o Senhor abençoava. Porque através da vida de José, outras pessoas também eram abençoadas. E isso era desde o começo. Mesmo durante a dificuldade, eu imagino José ali falando, nossa, estou sendo vendido. Mas, mesmo assim, mesmo que as coisas estejam ruins, que a minha família tenha virado as costas, eu ainda vou fazer. Quantas vezes a gente
pega alguma coisa nas mãos e a gente fala assim, eu não vou fazer de qualquer jeito porque não é para mim, eu não vou ganhar nada com isso. José não era assim. José não era o tipo de pessoa que ele pegava e falava, deixa de qualquer jeito aí, tá bom, eu faço. Não. Quando ele fazia com cuidado. E quem trabalha, eu imagino que a maioria, sabe que quando você vai cuidar de alguma coisa de outra pessoa, você tem o dobro de zelo, porque não é seu. Então você precisa ter o dobro de cuidado. O que você geralmente faria para você, que geralmente é de qualquer jeito, você tem que ter o dobro de cuidado, porque é do outro, não é seu. Tem que ter mais cuidado. E José, ele cuidava. A Bíblia fala que Potifar, ele foi dando mais coisas para José. Ele foi depositando mais tarefas, foi colocando, até que ao ponto de que toda a casa de Potifar estava sobre as mãos de José. Todos os bens passavam por José. Só que tinha um problema. A esposa de Potifar. A Bíblia fala que quando José teve uma conversa com ela, ele foi e falou assim, eu não posso, porque o meu senhor, ele me confiou tudo, menos a senhora. A esposa de Potifar, ela gostava muito de José, não no sentido bom, porque ela vivia falando, José, deite-se comigo. Era uma mulher que mesmo tendo marido, ela queria ficar com um servo. Que mesmo ela tendo um marido que a amava, pelo menos é assim que eu entendo, ela queria, porque queria, ficar com outra pessoa. E a Bíblia fala que ela insistia, e cada dia mais ela ficava insistindo. José, vem, deite-se comigo. Ela chamando, insistindo. Sabe o que José fazia? A esposa de Potifar está vindo ali. Deixa eu vir para cá. Não, ela está vindo para cá. Deixa eu ir para lá. Ele evitava, porque ele sabia que ficar perto ia gerar problema. E até que teve um momento em que a esposa de Potifar, ela agarrou José. E ela falou assim, você vai se deitar comigo? Eu quero que você se deite comigo. E o que José fez? Deu no pé. A Bíblia, ela fala que a gente deve fugir da carne. E José, ele fala para a esposa de Potifar naquele momento, o meu senhor me confiou tudo da casa dele, menos a senhora que é a esposa. Como que eu poderia fazer isso? Tendo o meu senhor que me confiou tudo e pecando contra o meu Deus. A Bíblia, ela não fala que José orava ou falava muito com Deus. Mas a partir daí a gente vê o caráter de José. A gente vê que mesmo que não apareça na Bíblia as orações, como Daniel fazia 3 vezes ao dia, por mais que não aparecesse como Elias, que ele profetizava, mas José, ele tinha um caráter, e era um caráter com Deus. E naquele momento, José, ele fugiu. E a primeira coisa que a mulher de Potifar fez foi falar o seguinte, ele fugiu, eu tô com a manta dele, porque na hora que ele fugiu, ele deixou a manta para trás. Ela foi, pegou a manta e falou assim, eu vou gritar, eu vou falar para todo mundo que ele tentou abusar de mim, que ele tentou me tocar e ele vai morrer, ele vai ir para a cadeia, alguma coisa vai acontecer com ele. E a Bíblia fala que quando Potifar chegou, ela segurou, ela continuou com a manta nas mãos, e ela foi e falou para ele tudo o que aconteceu, entre várias aspas, porque não aconteceu. Então, Potifar, ele se irou, ele foi inflamado de raiva, ele jogou José na cadeia. Aí você pensa mais uma vez, a minha família me negou, eu fui abandonado, viraram as costas para mim, queriam me matar, e eu estou sendo preso por algo que eu não fiz. Eu estou sendo preso pela minha lealdade ao meu Deus e ao meu Senhor. Eu estou sendo injustiçado por coisas que eu não fiz. Eu estou sendo tratado dessa forma, mesmo que o meu caráter continue íntegro. Mas, lembra que eu falei no começo? Às vezes as coisas ruins, elas vêm para nos ensinar. José, ele ficou preso naquela cadeia e fala que o copeiro e um padeiro foram presos junto com José no mesmo cárcere. E o tempo foi passando e fala que o carcereiro do cárcere, ele foi confiando as coisas a José, ao ponto de que José, ele tinha tudo ali. Porque José, tudo que colocava a mão, prosperava. Porque o que ele estava cuidando, ele não pensava falando,
é para qualquer pessoa? Não, eu não vou ganhar nada com isso. Ele pensava, ok, você quer colocar nas minhas mãos? Então eu vou cuidar como se fosse meu. Eu vou cuidar disso aqui como se fosse meu. Eu vou fazer bem feito. Porque se eu for fazer para os homens, se eu for fazer olhando para as pessoas, para as coisas que aconteceram comigo, se eu olhar para trás, eu não vou fazer. Mas não é porque aconteceu alguma coisa comigo que eu vou fazer de qualquer jeito. E naquele momento, José ele cuidava do cárcere. Até que chegou um dia que o copeiro e o padeiro tiveram um sonho. O copeiro teve um sonho com 3 vinhas. E naquele sonho, as vinhas se enchiam de uvas. E ele entregava, ele tirava aquelas uvas. E ele falou para José interpretar. Ele comentou com José, né? E José ele foi interpretar. Ele falou assim, as 3 vinhas representam 3 dias. E você será restaurado ao seu posto em 3 dias. E o padeiro foi e falou assim, eu também tive um sonho. No meu sonho, tinham 3 cestas em cima da minha cabeça. E na última, do topo, tinham vários doces que o faraó amava. Só que vinham alguns corvos, alguns animais, algumas aves, e eles comiam desse cesto, que estava cheio de doces. E José, da mesma forma que ele interpretou o sonho do copeiro, ele interpretou o sonho do padeiro. Em 3 dias, as cestas representam 3 dias. Só que você vai morrer. O faraó não vai te restituir. Passou-se 3 dias. E a gente vê o quanto que José tinha o Espírito de Deus com ele. Porque ele interpretou os sonhos e os sonhos aconteceram em 3 dias. E quando o copeiro estava saindo do cárcere, José ele falou o seguinte, olha, lembra-se de mim quando chegar diante de Faraó? Porque eu imagino, eu sei que eu já repeti isso, mas eu vou repetir outra vez. Imagina esse menino. Lembra-se de mim porque assim, eu estou preso injustamente. Várias coisas aconteceram comigo e eu não estou aqui porque eu fiz algo errado. Lembra-se de mim, lembra-te de mim diante de Faraó. Então o copeiro foi. Aí o tempo passou. 1 ano, 2 anos. No 2º ano, o copeiro já tinha se esquecido. Ele não se lembrou de José. Mas Faraó teve um sonho. Ele teve 2 sonhos, na verdade. Um sobre 7 vacas magras e outro sobre 7 vacas gordas. Gente, eu estou dando contexto porque faz parte, tá bom? Mas ele teve um sonho de 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Onde as magras, elas subiam pelo Nilo e elas comiam as gordas. Então ele teve um sonho com 7 espigas gordas e 7 espigas magras. E as espigas magras comiam as gordas. E ninguém estava conseguindo interpretar o sonho. Ninguém sabia o que era, o que seria isso. Então o copeiro se lembrou, olha, teve um homem que 2 anos atrás eu tive um sonho, ele interpretou o meu sonho e aconteceu. Eu voltei, eu fui restituído. Então, chama ele. O faraó falou, chama ele. José chegou, ele foi, falou o sonho para José. E a resposta de José foi a seguinte, vai ter 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Os 2 sonhos são um. Só que os anos de fome, eles vão se sobressair sobre os anos de fartura. Os anos de fome vão ser piores do que os anos de fartura. E se você não escolher uma pessoa boa de gestão, as coisas vão dar errado. Se você não escolher uma pessoa que sabe lidar com isso, as coisas vão dar errado. Essa pessoa precisa ter Deus também. Porque se não tiver Deus, não vai prosperar. Eu recomendo que você estoque alimento nesses anos de fartura. E quando faltar durante os anos de fome, você pega esse estoque e você vai alimentando o povo. E o faraó ele foi e falou assim, onde que eu vou achar essa pessoa? Vai você, porque eu vejo que Deus é com você. Você interpretou o meu sonho e ainda me deu a solução do problema. E aí eu quero ressaltar, José, às vezes a gente pensa assim, foi muita sorte. Se não fosse Deus, seria sorte. Mas José, ele tinha experiência em gerir. Ele tinha experiência na casa de Potifar, porque ele cuidava como se fosse dele. Ele tinha experiência no cárcere, porque ele cuidava com cuidado, com zelo. José, ele tinha experiência. Então, não era só um garoto que foi chamado por Deus e ele revelou o sonho de Faraó.
Não. José também tinha experiência, porque por mais que as situações estejam ruins, Deus também te prepara para as coisas boas. E a gente vê, Faraó, ele fala o seguinte, olha, acima de você só existe eu. Você tem autoridade sobre tudo aqui. E José começou a gerir. Ele começou a cuidar das coisas lá. E conforme o tempo foi passando, passou os anos de fartura. Chegaram os anos de fome. O Egito ficou com fome. E lembra da família de José? Lá atrás? Eles também precisaram ir para o Egito para procurar comida. Porque não tinha alimento. Só que eles não reconheceram José quando eles o viram. Pulando um pouquinho, esse trecho para mim chegar mais ou menos onde eu quero, a gente chega no trecho que a gente leu. Do capítulo 45, verso 5 ao verso 8. Que os irmãos, eles ficam com peso na consciência. Eles falam o seguinte, olha, me desculpa por ter feito tudo aquilo que a gente fez. E José, ele fala o seguinte, olha, não pesem o coração de vocês. Porque tudo que vocês fizeram para mim foi propósito de Deus. Se a mulher de Potifar não tivesse ido para cima dele, José não teria chegado ao cárcere. Se José não tivesse chegado ao cárcere, ele não chegaria ao posto de governador. Porque o processo, às vezes, ele é doloroso. Às vezes o processo cansa. Às vezes o processo nos deixa exaustos. Às vezes a gente olha para trás e fala, Senhor, mas está acontecendo isso comigo. Senhor, mas você viu? A minha família não está comigo. A minha família virou as costas. Eu fui abandonado. Eu fui vendido. Eu fui injustiçado. Olha as pessoas para quem eu estou trabalhando. Olha a situação que eu estou passando. E quantas vezes a gente viu José falar isso? Porque o propósito que Deus tinha para José era ser um pilar. Porque através da vida de José, não só a vida da família dele foi salva, mas todo o Egito. Por causa da gestão de José. E enquanto José geria, as pessoas não morriam. Porque ele tinha a mão de Deus sobre a vida dele. E às vezes, eu mesma, assim, gente, eu não sou a pessoa mais experiente do mundo. Eu não tenho 60 anos para me falar, eu vivi isso. Mas tem coisas que a gente olha, que a gente está passando, e a gente fala assim, Senhor, mas você não está aqui? Senhor, eu estou dentro do poço. Senhor, eu estou sendo injustiçado. Senhor, olha o que está acontecendo comigo. Mas às vezes o processo faz parte de onde o Senhor quer te levar. O Senhor, Ele deu sonhos para José. O Senhor, Ele deu sonhos para José. E no começo, a família dele falou assim, olha lá o sonhador, olha lá ele. Mas os sonhos faziam parte do processo também. Porque talvez José, quando ele sonhou, ele não tivesse entendido. Mas não é sobre José não ter entendido na hora. É porque o Senhor colocou aqueles sonhos diante de José. Ele estava falando, José, isso vai acontecer com você. Mas para que os seus sonhos, os sonhos que eu coloquei para você se realizem, é necessário que você passe por um processo. É necessário que você tenha experiência. É necessário que algumas coisas aconteçam e nem todas serão boas. Mas todas elas vão te preparar para o processo que eu tenho para você no futuro. Os sonhos fazem parte de muitas coisas. Nós precisamos de sonhos. Sonhos principalmente que são gerados por Deus. Porque se nós não temos sonhos, se nós não olhamos para coisas que nós desejamos, que nós precisamos, como que a gente vai seguir? Qual o propósito? O meu sonho também é ir para o céu. Eu tenho outros sonhos, mas um dos meus sonhos também é ir para o céu. E o que a gente faz para poder realizar isso? Eu, por exemplo, vou falar um pouquinho de mim. Eu tenho muito sonho de viajar. Eu quero viajar para fora do país. Mas isso não foi algo que eu tenho desde a infância. Que eu falo assim, Senhor, eu quero ir para lá, eu quero evangelizar. Como isso vai acontecer? Eu não sei. Mas eu estou no processo de que Deus está me guardando e me ensinando de como eu vou fazer isso. Porque nós precisamos também da liberdade para o Senhor. Precisamos falar assim, Senhor, eu sei que está difícil a situação. Eu sei que algumas coisas que eu passei no passado estão doendo, mas eu não vou deixar de te honrar por isso. Porque as minhas ações, José, talvez ele não aparece falando com o Senhor. Não aparece José orando.
Mas através das ações de José, ele glorificava o Senhor. Ele honrava o Senhor através das ações. E uma coisa que eu guardo muito no meu coração em relação a isso. O Senhor, ele nos chama para ser pilar. Porque José, ele foi chamado para salvar a família dele. Para não só salvar a família dele, mas como salvar o Egito da fome. Falou assim, para que as suas sementes sejam permanecidas, para que vocês continuem vivendo. Por isso que eu passei por essas coisas, para que vocês também pudessem ter chance de vida. E às vezes, a gente passa por um processo que o Senhor nos dá, e a gente fala assim, Senhor, tá difícil. E o Senhor fala, mas através do seu processo que você vai ganhar experiência para você lidar com o propósito que eu tenho para você. Às vezes, algumas pessoas têm o propósito de curar almas, outras têm dons que recebem de curar o físico, outras têm dons de profetizar. Mas para você conseguir fazer essas coisas, você também precisa ter intimidade com Deus e experiência com isso. Quanto mais experiência você tem com isso, melhor você faz as coisas. É a mesma. Eu vou dar um exemplo aqui do meu trabalho. Quando eu entrei, eu não sabia mexer no Excel. Mas Excel é quase tudo hoje em dia também. E conforme o tempo foi passando, eu fui aprendendo melhor. É a mesma coisa. O Senhor, ele nos dá situações que nos permitem ganhar experiência. E através disso o Senhor nos usa. E entrando nessa parte de ser pilar, o Senhor, ele nos chama para salvar outras pessoas também. Não é só sobre nós ou sobre a nossa casa. É sobre os outros também. Um sonho meu também é encontrar o máximo de pessoas e conseguir espalhar o evangelho para que elas possam sentir o amor que eu tenho, a paz que eu tenho. Assim, não significa que eu não vou passar por dificuldades, mas significa que durante a dificuldade eu não vou estar sozinha. E eu quero que essas pessoas que passem por dificuldades também sintam essa paz. É um processo. E como pilar, dói. Como pilar, a gente é moldado. Nós somos construídos para o propósito que o Senhor tem para nós. Seja o louvor, quem canta tem que treinar, tem que vocalizar. Quem toca precisa fazer ensaio. Se não ensaia, acaba saindo. Eu sou música também, então eu sei que se não ensaia, sai tudo torto. Para quem canta também, para quem prega também, para quem faz parte da mídia também. Precisa de preparo e experiência para tudo. Porque tudo para o Senhor precisa disso. E como pilar, nós precisamos estar prontos para algumas coisas. Uns anos atrás, meu pai, ele saiu da igreja. E foi um tempo que eu orava muito. Eu era menorzinha, pequenininha. Eu orava muito, eu falava, Senhor, leva o papai de volta, faz com que ele volte aí para a igreja, por favor. E teve um dia que eu estava na casa do meu tio. E o meu tio falou o seguinte, Isa, eu estou dizendo isso para você com uma autoridade que está vindo do céu. Porque eu já tive experiência com isso, eu não abro a boca se não for para falar qualquer coisa que vem do céu. Mas você não precisa, você pode continuar orando, mas você não precisa tomar e ficar empurrando o seu pai, porque ele vai voltar sozinho. E ele falou isso, eu fiquei assim, Senhor, mas o que eu faço? Eu quero ajudar. Eu só quero que ele continue. E o Senhor falou assim, filha, é tudo no meu tempo. As coisas têm o seu tempo. Porque às vezes o pilar também é o joelho. O pilar às vezes é você orar. Às vezes é você ficar jejuando por uma pessoa, por uma causa. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Ele voltou. O Senhor, ele cumpre o que ele fala. E muitas vezes a gente fica ansioso querendo antecipar o processo. Às vezes a gente fica ansioso querendo falar assim, Senhor, mas não está acontecendo ainda. E às vezes a gente fala assim, Senhor, mas será que eu estou pronta para o que o Senhor tem para mim? E aí eu vou dar o exemplo de Moisés. Vocês sabiam que Moisés, ele era uma pessoa extremamente tímida? Uma pessoa extremamente nervosa. E conforme Êxodo, capítulo 13 e 4 vai passando, a gente vai vendo que Moisés, ele vai dando desculpas para Deus. Senhor, mas eu não vou fazer isso porque quem sou eu diante de Faraó? Quem sou eu diante do povo? Eu não sei falar, eu não sei fazer, eu não consigo, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. E o Senhor, ele foi e falou o seguinte, Moisés, como prova de que eu sou com você,
como prova de que eu continuo do seu lado, faz o que eu estou mandando primeiro. E como prova disso, que eu fui com você, depois que tudo passar, você vai voltar e me adorar aqui. Eu imagino a cara de Moisés. Eu teria olhado para Deus e falado assim: quê? Oi? Peraí, não, calma. O senhor sabe que eu tenho dificuldade para falar, o senhor sabe que eu não consigo lidar com gente, e você está me falando, vai, do mesmo jeito, sendo que o senhor sabe da minha dificuldade, e você está falando para mim fazer, e como prova de que eu fiz, eu vou voltar aqui e te adorar? Eu teria feito a maior cara de interrogação do mundo. E talvez Moisés tenha feito também, mas ele foi lá e fez. Com ajuda, mas ele fez. Mas o ponto, senão eu vou começar a falar, eu vou começar a fugir, eu me empolgo. Mas nós passamos por processos. José passou por processos. E todos esses processos, por mais dolorosos, talvez, que tenham gerado insegurança ou desconfiança nele, o levaram para um propósito maior. O levaram para um propósito onde ele salvou toda a terra do Egito. Onde ele não salvou apenas a vida dos outros, mas salvou a vida da própria família que morreria de fome. E esse é o meu papel e o seu papel como pilar. Para aqueles que não conhecem Jesus, é o mesmo Senhor que Ele permite com que, por mais que nas adversidades, por mais que nos problemas, nas coisas ruins, quando nós permanecemos firmes, Ele nos honra de uma forma inimaginável. Porque às vezes os nossos sonhos, vou voltar na parte dos sonhos, porque às vezes nós temos sonhos e a gente fala assim: Senhor, eu quero entregar o meu sonho diante de Ti. E o Senhor fala: só isso aqui? É o seu sonho? Então peraí que eu vou te dar algo maior. Mas para isso a gente precisa confiar. E a gente precisa honrar o Senhor através das ações e das palavras. É durante o processo que o nosso caráter, ele se molda. É durante o processo que o nosso caráter, ele se mostra. E é durante o processo, seja na dificuldade, seja na alegria, seja onde nós estivermos, que o processo nos mostra quem nós somos diante de Deus. E eu queria falar mais, mas eu acho que se eu falar mais, aí já não vai ser de mim. E quando começa a ser da Isabelle, as coisas começam a decair. Eu vou encerrar. Gostaria só de fazer uma oração, se tiver liberdade para isso. E eu queria orar pelos sonhos de vocês. Eu queria orar pela força de vocês, porque às vezes as coisas machucam, às vezes o processo dói, às vezes a gente olha para tudo que está acontecendo lá atrás e a gente fala: Senhor, eu não aguento. Mas o Senhor, Ele fala: eu estou contigo. E eu gostaria de fazer essa oração antes de me entregar. Senhor, meu Deus, que o Senhor venha, Senhor, se fazer presente nesse lugar. Eu sei que o Senhor já tem se mostrado presente, Senhor, através dos louvores, através, Senhor, dessas pessoas. Pai, que o Senhor venha, Senhor, renovar os sonhos. Se há sonhos perdidos, que o Senhor venha restaurá-los. Pai, a sua presença, Senhor, é aquela que nos fortifica e nos fortalece diante de Ti. Senhor, se há sonhos aqui, Senhor, que têm sido apagados, que o Senhor venha renová-los. Senhor, o Senhor é aquele, Senhor, que nos guia no meio das adversidades. Senhor, que nós possamos, através das nossas ações, através das nossas palavras, Senhor, expressar o quanto o Senhor é bom e o quanto nós somos fiéis a Ti. Porque, Senhor, às vezes as coisas machucam, às vezes os processos doem, mas o Senhor permanece ao nosso lado. E eu tenho certeza, Senhor, que quando nós entregamos os nossos sonhos diante de Ti, o Senhor é aquele, Senhor, que nos guia para lugares melhores. O Senhor é aquele, Senhor, que continua ao nosso lado no meio das adversidades. O Senhor é aquele, Senhor, que nos fortifica e nos fortalece. O Senhor é aquele, Senhor, que no meio do cárcere o Senhor nos fortifica. O Senhor é aquele, Senhor, que mesmo sendo injustiçados, o Senhor é aquele que permanece ao nosso lado. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Eu gostaria realmente de ter enrolado mais uns 10 minutos, mas aí eu acho que não seria mais de mim, não seria mais de Deus, seria de mim mesmo. E quando as coisas começam a vir de mim, aí não funciona. Eu agradeço a oportunidade.